Bom dia. Hoje é segunda-feira, está perto do Natal, mas o Natal é Jesus. E eu nessa manhã eu quero ter uma fala com você novamente, né? Graças a Deus que a gente tem algo para compartilhar, para falar, de edificação, né? Não de qualquer outra coisa que não edifique, né? Porque o objetivo de Deus, né, do Espírito Santo em nós é a edificação. E essa edificação eu tenho tido, né, nesses últimos tempos, últimos 3 meses, eu tenho tido uma experiência diferente, uma experiência sobrenatural, que muitas vezes não é praticado, né, pela igreja, são poucos que praticam, muitos criticam, né, porque às vezes sabemos que acima de tudo, né, de talentos, de línguas, nós temos que ter o amor. E o amor, realmente, a palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mas às vezes nós ficamos, né, tem que ter amor, mas tem algo que tem uma chave que David Robson, a chave que ele falou é a chave que está na Bíblia, quando a palavra, como Deus fala que nós devemos meditar nas coisas de Deus, na palavra de Deus, e uma da meditação que eu tenho descoberto, porque é um preço a pagar, mas um preço a pagar no início, depois se torna algo natural, algo gostoso, mas é a ação de fé. Porque sem fé ninguém agrada a Deus, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Uma das coisas que eu tenho aprendido, praticado, né, 3, 4, 5 horas por dia, é o falar em línguas. Não importa o tempo, não importa a quantidade de línguas que você fala. Tanto é que nos céus, né, os serafins, né, eles, ou os animais espirituais que estão diante do trono de Deus, eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, né? Diz que ele é o que é, o que era, o que é, o que há de vir. Então, com essas simples 5 palavras, não na nossa língua, foi traduzido por João em espírito, não na alma dele, né, mas no espírito dele foi realmente revelado, né, que esses querubins, né, os serafins, eles estão diante de Deus falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que era, o que é, o que há de vir. E essas 5, 6, 7 palavras, eles ficam falando eternamente diante de Deus, mas não na nossa língua de falar português, o inglês, espanhol, né, russo, ucraniano, não é verdade? Chinês, japonês, coreano, não. É falado na língua celestial, na língua dos anjos. E a palavra de Deus diz que nós somos edificados. Não para estar falando na igreja, onde tem muita gente, na igreja, mas sozinho, até mesmo na igreja, mas bem baixinho eu faço isso também. Mas diariamente, orando em todo o tempo no Espírito. Diz em Judas, no capítulo 1, versículo 20, que só tem um capítulo, ele fala ali, né, edificando a sua fé, edificando, realmente falando em línguas, na língua do Espírito Santo, não na língua do ser humano, mas na língua do Espírito Santo de Deus. Ele fala realmente que diz que em 1 Coríntios 14, 2 diz: quem fala em outras línguas não fala a homens, fala diretamente com Deus e fala em mistério. Tu não entende o que você está falando, mas você está falando em mistério e você está falando diretamente com Deus, te edificando. O que é edificação? O que é edificação? É te edificar, é te curar. E uma das chaves, realmente, além da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, o orar na nossa língua portuguesa ou inglesa, não importa. Mas quando você começa a falar as línguas espirituais, você se edifica a si mesmo. E quando você se edifica a si mesmo, você vai te edificar. E depois você vai edificar outras pessoas, pregando a palavra de Deus, testemunhando para a pessoa, ou dando algum conselho, fazendo uma análise. Esse dom de línguas, eu descobri
que é fantástico. Fico 3, 4, 5 horas diárias orando em línguas, e às vezes uma hora e tanto, sempre em língua, repetindo, e a minha vida mudou, o meu espírito mudou. Eu mexi muito com o ocultismo, e era difícil sair, né? Mesmo meditando, orando na língua do ser humano, era difícil, realmente. Algo ainda tinha no meu espírito, porque Paulo diz em 2 Coríntios 7:1, diz: limpai da imundícia do espírito e do corpo. Então, às vezes, no nosso espírito, como diz Paulo, ainda tem algumas imundícias, algumas coisas que ainda nos assedia, que nos assedia tenazmente no nosso espírito, porque nós somos espírito, nós não somos carne. Essa carne, ela vai embora, ela vai sumir, ela vai para a terra, mas Deus quer que nós nos edificamos, que nós realmente falamos em língua, porque nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos ter maior intimidade com Deus, nós vamos crescer na graça de Deus, como diz, crescer na graça e no conhecimento. E Jesus falou: aqueles que creem, esses sinais seguirão aqueles que creem. Mas, meu irmão, minha irmã, falar em línguas edifica, te fortalece, ele limpa aquilo que às vezes a oração não consegue, às vezes que o jejum não consegue, e o jejum é fundamental também na edificação, na cura, na libertação. E o dom de línguas é uma das chaves, uma chave poderosa que eu descobri nesses últimos 3 meses, que tem me edificado, que tem me curado, que tem me libertado, que tem me edificado, e isso é um dom de Deus, isso é uma dádiva de Deus, que isso foi acontecer o quê? Em Atos, fala que o Espírito Santo de Deus caiu que viria sobre toda a carne, e aconteceu. Você que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo, você tem o dom, mas não tenta buscar esse dom com o pensamento do seu pensamento carnal, mas não. Abre os seus lábios, deixa o Espírito Santo tocar em você, deixa que as palavras, seja 2, 3, 4 palavras, sair dos seus lábios, e com isso, na prática, o Espírito Santo vai lhe dando outras palavras de edificação. Palavra de Deus, edificação. E Paulo diz que ele falava mais do que todos os apóstolos. Paulo teve revelações das epístolas. Como é que ele teve? Falando em línguas. Ele estava na cadeia falando em línguas. Ele buscava e falava mais do que todos os apóstolos. Ele orava o tempo todo em línguas. Como é que Paulo teve revelação? Foi ao 3º céu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não era lícito referir. Foi através do quê? Do dom de línguas. Ele saiu no Espírito. João, na ilha de Pátimo, teve muitas revelações, como de Cristo, como do Pai no seu trono. Foi o que? Ele teve no Espírito. Ele não teve revelação na alma, no pensamento carnal. Ele teve a sua revelação, ele teve no Espírito. Então, meu amado, minha amada, comece a praticar o dom de línguas. Tem coisas que você não consegue se libertar, é difícil, mas se você começar a praticar, porque está escrito na palavra, e a palavra é Jesus, o dom de línguas, ela edifica, você fala diretamente com Deus e fala em mistérios. Então, se edifique. Tem algo que está difícil na sua vida de libertação? Comece a orar em línguas. Comece a orar, comece a praticar. Não, me dou dor de garganta ou dor de cabeça, vou parar. É o preço. Depois você não vai sentir mais dor de garganta nem a cabeça doendo. Comece a praticar, porque o diabo, Satanás, ele não quer que você pratique o dom de línguas. Porque quando você fala em línguas 2, 3 horas, 4 horas, você está se edificando a si mesmo. E você está falando diretamente com Deus. E às vezes, com as suas próprias palavras, não consegue falar. Paul Yong-Cho, ele diz que 70% das suas orações, em 5, 6 horas por dia, ele falava em línguas, em edificação. Porque às vezes você não sabe o que fala, mas Deus sabe, porque você fala a línguas dos anjos. Então, pratique. E você vai ver a diferença. Tá bom? Qualquer coisa, me procure no WhatsApp, né? E nós podemos conversar. O dom de língua não fala a homens,
fala diretamente com Deus, você fala em mistério, você edifica a si mesmo, tá bom? Deus abençoe, que tenha uma semana de muita vitória em Cristo Jesus.